Estratégias que simplesmente nunca mais você vai depender de um orientador. Então, nunca mais dependa do orientador com essas estratégias que eu vou passar para você, que serão 3 principais estratégias. Se você chegou aqui de paraquedas e ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Clara Aragão, sou especialista na construção de currículo para residência, fundadora do programa PPA, que hoje é um ecossistema para estudantes de medicina construírem um currículo de destaque para sua residência médica dos sonhos, e com muito orgulho eu tenho que te falar que ele é um programa reconhecido pelo Ministério da Educação através da Faculdade de Brasília. E aqui no meu canal eu faço justamente isso, eu te trago estratégias para você construir o currículo para residência, para disparar na frente da concorrência, e esse é meu principal objetivo com você aqui. E hoje o nosso tema é sobre nunca mais depender de orientador. E por que que eu trouxe esse tema para falar hoje com você, né? E vem aquela grande questão do estudante de medicina de, cara, eu realmente preciso de um orientador para crescer o meu currículo? Será que isso é algo imprescindível? Será que eu não posso fazer o meu trabalho científico sozinho, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui para você é que você é independente da sua universidade. Você não depende da sua universidade para construir o seu currículo, você não depende de orientador e você não depende dos grupos da sua universidade e muito menos das oportunidades que tem dentro dela. Então, para você construir o seu currículo, você precisa criar autonomia para conhecer os processos, e hoje nós vamos falar sobre formas de você conhecer esses processos, e também para que você possa e você consiga criar as suas próprias oportunidades. Seja dentro da sua universidade, seja fora da sua universidade. O grande ponto, galera, é que você não depende de orientador para começar a fazer produções científicas e muito menos você não depende de orientador para criar e começar a construir o seu currículo. Existem oportunidades por fora da sua faculdade que você não precisa realmente ficar refém dessa situação. E é interessante comentar que quando eu trago sobre esse tema aqui, geralmente o pessoal me ataca, mas em nenhum momento eu quero falar que o professor ele é descartável, ou que o professor ele é ruim, ou que tem alguma outra coisa que eu sou contra a orientação. Não é nada desse tipo. O que eu vou falar hoje aqui são sobre estratégias de você criar autonomia. A presença do professor dentro do artigo científico ainda permanece sendo importante, sim, para avaliação da qualidade daquele trabalho. Mas ela vai muito mais hoje, eu vou explicar para você, ela será pontual e não pegando na sua mão. Porque simplesmente faz com que os estudantes de medicina não consigam orientadores para ajudar nossas produções científicas, é que o orientador da faculdade de medicina já muitas vezes são médicos, ou mesmo que não seja médico, é um enfermeiro, é um farmacêutico, que simplesmente ele exerce outra profissão que alinha para aquela profissão de professor. Então, ele simplesmente tem uma outra vida além da sala de aula. Então, ele tem a sua vida pessoal, ele tem uns alunos no WhatsApp aperreando, ele tem que dar de conta de fazer a feira de casa, ele tem que dar de conta de várias outras demandas. Então, é compreensível que quando ele vê que tem que pegar na mão de um estudante de medicina que não faz noção de bulhufas daquilo que está acontecendo, ele fica receoso. E eu concordo com ele. Até porque o certo não é isso. Não é você ter que ensinar tudo do zero para um estudante. Então, um ponto que eu quero que você guarde no seu coração é que o orientador, ele não é um curso de pesquisa científica, ele não é um curso de currículo, até porque a função dele não é essa. A função é da universidade, ela chegar e instruir os estudantes da universidade. Então, a universidade, ela era assim, para guiar os estudantes de medicina e dizer, ó, gente, vamos para aquele caminho que é mais simples. Mas a universidade, infelizmente, ela não faz isso. Então, você tem que encarar uma realidade que seu professor ele não é curso de pesquisa, ele não tem a obrigação de pegar na sua mão e te ensinar a fazer um artigo, te ensinar a fazer uma produção. Isso era para ser função da faculdade. Se a faculdade ela não te dá autonomia para isso, infelizmente, isso é uma falha da nossa matriz curricular. E não tem nada que nós possamos fazer. Se eu pudesse, eu mudava a grade do curso de medicina. Tem várias coisas inúteis que o estudante de medicina estuda que não vai servir para nada. Mas isso não é algo que está sob o nosso controle. E aí, o que é que está sob o nosso controle? Aquilo que você consegue mudar, que é você. E nada melhor do que investir em você. Então, preste muita atenção que não é que o professor ele é descartável. Não estou querendo dizer isso, ou que não é necessária a sua participação. Mas que a participação dele é pontual. E não pegando na mão. Então, cara, você está querendo dizer que simplesmente eu não preciso de um professor na minha universidade. Não, você não precisa de professor da sua universidade. Você não precisa pedir orientação aos professores que estão filiados à sua instituição de ensino. Não precisa. Você precisa ter clareza dos processos para que você possa criar suas oportunidades. E, claro, o que é que pode acontecer comigo se eu seguir esse passo a passo e eu conseguir criar autonomia nos meus projetos? O que é que pode acontecer comigo? Então,
Então, gente, o que pode acontecer com você são resultados semelhantes a esses aqui que eu estou mostrando. Semelhante, por exemplo, ao da Sarah McGill e do Augusto Lopes. Então, você vem aqui, oi, Clara, estou passando aqui para contar do meu avanço curricular nesses 5 meses. Sai praticamente do 0 aos 70 pontos no edital da CSPE. Então, antes do PPA, ela tinha 2 projetos de extensão e depois disso, simplesmente ela passou o quê? A criar suas próprias oportunidades sem depender da sua faculdade. O Augusto Lopes também teve o mesmo resultado, o mesmo reflexo. Ele conseguiu simplesmente sair de antes do PPA para depois do PPA ter diversos projetos no currículo. Então, pessoal, Clara, será que eu consigo criar a minha autonomia sem professor, sem universidade e com tempo muito escasso? Sim, e é sobre isso que nós vamos falar. Então, gente, qual é o primeiro passo para criar a autonomia? E o primeiro passo é você entender os projetos no site da sua universidade. Então, o primeiro passo para você começar a nunca mais depender do orientador é usar o site que é mais esquecido na face da Terra, que é o site da sua universidade. Por incrível que pareça, talvez você saiba, talvez você não saiba, mas tudo que se cria dentro da universidade passa dentro do site da sua universidade. Então, por exemplo, como é que funda um projeto de extensão? No site da sua universidade tem. Cara, como é que eu consigo abrir uma liga acadêmica? No site da sua universidade tem. Cara, como é que eu consigo fazer parte de um projeto de iniciação científica? No site da sua universidade tenha 100% de certeza que tem. Então, o primeiro passo para você começar a criar a autonomia é você entender aonde você vai precisar atuar dentro da sua universidade. No primeiro dia de aula, te fazem aquela semana ali do calouro. Depois coloca aqui abaixo como é que foi chamada a semana do calouro na sua universidade. Na minha universidade foi chamada semana do calouro, não sei como é que se chama, mas se é jornada do calouro, simpósio do calouro, eu já vi chamarem de mini curso para medicina. Eu achei até legal que era um mini curso mesmo, que o pessoal ficava semanas tendo esse mini curso de especialidades médicas e tudo, enfim. Eu achei super curioso quando eu vi isso em uma universidade, mas eu quero saber como é na sua universidade, coloca pra mim aqui que eu quero saber. Mas bom, primeiro ponto, chegou lá no primeiro dia de aula, você tem que mapear as lacunas da sua universidade, que é o que é que tem na minha universidade e o que é que não tem na minha universidade. E isso vai de tantos pontos no currículo para residência médica, quanto também isso vale para as áreas dentro da medicina. Então, dentro da minha universidade, eu vi já desde o primeiro semestre que a parte de ginecologia e obstetrícia era um pouco defasada, por causa mesmo dos campos de práticas que eram disponibilizados dentro do Rio Grande do Norte. E aí tá tudo bem, gente. O que é que eu posso fazer a parte disso? Posso buscar locais no Rio Grande do Norte onde eu possa fazer o meu internato. Então, simplesmente, eu não preciso ficar ligada somente à minha universidade. Eu posso fazer uma parte do meu internato por fora. Existe essa possibilidade. O Ministério da Educação, ele já abriu e tem uma normativa que ela permite com que 25% da sua carga horária do internato seja feita fora da sua instituição. Então, claro, sei lá, quero ir para um hospital em São Paulo. Tranquilamente, pega as coisas, faz a burocracia e vai-se embora. E tudo isso você consegue saber dentro do site da sua universidade. Então, um grande ponto é identifique as lacunas exigentes. Cara, mas como é que eu sei que existem essas lacunas? Não é no site da universidade. Você vai ter que falar com seus veteranos. Então você vai ter que falar com um veterano, de preferência com um cara que está lá no internato. Fala com ele que está lá no internato, que ele vai conseguir te direcionar e dizer assim, olha, eu senti falta desse item na minha graduação, eu senti falta desse outro item na minha graduação, que aí você vai complementando ao longo do curso de medicina para que você não cresça e se forme um médico frustrado, porque simplesmente você não via aquela matéria. Eu simplesmente não entendi muito na minha faculdade. Por exemplo, se eu pudesse voltar lá dentro da minha faculdade de medicina e desde o primeiro período eu pudesse aconselhar uma pessoa que está entrando agora, eu diria, olha, aqui não existe um curso de eletro ou não existe um curso de produção científica. Busque por fora. Porque você fica esperando esse dia chegar na universidade e não vem. E aí tem o segundo passo. Que o segundo passo é você começar a entender sobre produções científicas sozinho e como você pode passar um checklist, como você pode passar o olho em uma produção científica e entender aquilo que é válido ou não, para que você possa chegar no seu orientador e só dar lá o creme de la creme para ele. Então, um dos pontos que você pode começar a entender e saber como é que escreve uma produção científica é você vir aqui no site Equator Network. E nesse site aqui você tem acesso a checklists de escrita que te mostram como é que você tem que escrever um relato de caso, como é que você tem que escrever um relato de experiência, como é que você tem que escrever uma pesquisa com estudo transversal, tudo isso. E aí você consegue começar a criar a autonomia, porque esses aqui são guidelines de escrita. Cara, como assim guidelines de escrita? Gente, basicamente, o mesmo modelo que é feito de artigo científico aqui no Brasil é igualmente o artigo científico feito lá no Japão.
Por que obedece esse padrão? Porque existe essa iniciativa chamada Equator Network, que ela tem o objetivo de melhorar a transparência e a produção científica de artigos no mundo inteiro. Então, a partir disso, ela produziu checklists que te mostram o que é que tem que ter escrito em cada etapa do artigo científico. E aí você pode pegar o checklist e começar a escrever o seu trabalho. E aqui o desafio vai ser basicamente você encontrar um tema que seja publicável e que você consiga, dentro daquele checklist, produzir algo que realmente vai valer a pena. Mas quando você passa a entender sobre o checklist, você começa já a criar a sua própria autonomia e principalmente que você não dá qualquer coisa para o seu orientador. Então aqui é o primeiro passo para você simplesmente não estar falando besteira na frente de um professor de pesquisa científica sua. Então, por exemplo, se hoje você quer pedir orientação a um professor para ele te ajudar com relação a algum tema, você pode chegar para ele e dizer assim, ó, professor, é o seguinte, eu já tenho a ideia de um tema que provavelmente vai para publicação científica. Esse tema, ele é importante e ele é relevante por causa que tem poucos artigos publicados na temática, existem essas pesquisas brasileiras só, então existe essa outra lacuna aqui que eu posso fazer, e eu já produzi metade do trabalho, o trabalho ele já está total e completamente escrito. Eu quero somente que o senhor faça o quê? Revise. Então essa que é a posição do orientador. Não é a posição do orientador como um curso de pesquisa científica, mas é a posição do orientador como um revisor do seu texto. E quando você passa a inverter esta situação, as coisas mudam. Porque aí não é mais o orientador que te escolhe, é o contrário. É você que escolhe o orientador para o teu trabalho. Nesse momento, não é mais as pessoas que te selecionam para entrar na liga acadêmica. Não. É você que escolhe a pessoa que vai entrar no seu projeto. Não é mais você querer ser aceito em um programa de iniciação científica. Aqui é o primeiro passo para você escolher quem entra no seu projeto de pesquisa. E aí faz como uma aluna minha falou. Ah, cara, e agora eu sei que se eu tenho um orientador e ele nega, tá tudo bem, eu vou pegar outro, porque o meu trabalho é bom. É você ter essa clareza nas suas mãos para dominar o item que mais pontua na residência médica, pesquisa científica. O segundo passo é você entender que existem padrões de escrita científica no mundo inteiro. Então, o artigo científico ele tem que seguir esse padrão do Equator Network. Vou até voltar aqui para você ter uma noção. Então, ele é uma iniciativa do Brasil inteiro. E aí você se questiona, cara, por que seus alunos conseguem ter tantas menções honrosas, ter tantas produções científicas? A Júlia, por exemplo, aqui, ela foi na apresentação de um congresso brasileiro. A Débora também. A Fernanda também. Então, como é que elas conseguem ter produções que, inclusive, recebem menções honrosas? Então, primeiro passo é entender sobre a qualidade da produção científica. E eu quero te falar que você não precisa, galera, começar fazendo uma revisão de literatura, ou muito menos querendo produzir um trabalho científico que seja a cura do câncer. Não, gente. É o básico bem feito que faz os trabalhos serem publicados. Então você vai ter que unir o quê? Aqui nesse momento você vai unir duas principais coisas. Temas que realmente são publicáveis, temas bons, com escrita científica de alta qualidade. E o primeiro passo para a escrita científica de alta qualidade é você entender que existem checklists nacionais e internacionais. Um grande ponto que faz o orientador simplesmente desistir do seu trabalho é ele ver que vai ter que pegar na sua mão. E quando você chega para ele entendendo sobre um checklist como esse que eu te mostrei aqui, tudo simplesmente fica mais simples. Tudo fica mais fácil. Claro, mas não tenho um tempo na faculdade de medicina. Olha, eu acordo de manhã, tenho aula, chego em casa, tenho que estudar. Acordo de manhã, vou para o ambulatório, de tarde tem aula, à noite tenho que estudar. Em que hora que eu vou começar a construir meu currículo? Então, gente, você vai fazer o seguinte, porque não é sobre você fazer muitas coisas. Simplesmente, para você começar a construir seu currículo para residência, eu digo com maior clareza e com maior segurança dos mais de 2.000 alunos que eu tenho no programa PPA. Você precisa de 2 a 3 horas por semana. Semana. É isso. Ponto. E quando você principalmente tem estratégia e direcionamento, você consegue ir muito, mas muito mais longe. Você consegue voar. E economizar aquele tempo que você só tinha um tempo ali, duas horas ali na hora do almoço. Você consegue pegar e encaixar o bloco do seu currículo nesse tempo. Para que lá na frente, quando você queira passar na residência médica, você não corra o risco de reprovar por algo que só dependia de você e do seu tempo no início do curso de medicina. Então, sério, não queira ser esta pessoa. Não queira ser esta pessoa. Que olha para o passado, aí diz assim, nossa, eu poderia ter aproveitado que no primeiro período eu tinha pouca coisa para fazer no meu currículo, pouca coisa para fazer na faculdade de medicina, mas agora eu tô querendo correr atrás do tempo. Então, Clara, ainda tem recuperação se você for essa pessoa que perdeu tempo? Sim, ainda tem, mas a estratégia total é completamente de quem está começando. É bem melhor para quem está começando. Tem mais
tempo. E, para quem já está chegando no final do curso, vai ter que lançar mão de algumas estratégias para conseguir pontuações rapidamente. Mas ainda tem, sim, recuperação no currículo para residência. Então, o primeiro passo para você criar autonomia, o segundo passo é você entender sobre artigos científicos. Até porque, para você fazer isso, você não precisa de professor, então não precisa do professor da sua universidade. Esse professor não precisa ter mestrado, não precisa ter doutorado. O que é que ele precisa, Clara? Entender sobre o seu tema. Não tem como você chamar um orientador e ele não entender sobre o tema. Vê, não faz o mínimo sentido, gente. Não adianta eu chamar um cirurgião plástico para orientar um trabalho de saúde pública. Não dá certo. Vai dar erro. A produção vai sair ruim. É melhor que eu chame quem? Um enfermeiro. É melhor eu chamar um enfermeiro. Ele vai entender muito mais. A produção científica vai sair bem melhor. Vai sair com uma qualidade bem melhor do que se eu chamasse um cirurgião plástico. Agora, óbvio, se eu tô fazendo um trabalho sobre ginecomastia, ou se eu tô fazendo um trabalho sobre lipoaspiração, não vou chamar um enfermeiro porque ele não vai entender sobre a temática. Ponto final. Tá entendendo? Então você não depende do professor da sua universidade, não depende que ele tenha mestrado, nada. Depende do quê? Que ele entenda do seu tema. É isso que eu preciso. E se eu estiver falando alguma coisa, se você estiver ficando com alguma dúvida no seu coração, se restar alguma dúvida no seu coração, coloca aqui abaixo que eu vou responder. Então, pontos interessantes do Ecoton Network é que você pode estar fazendo o quê? Aqui nessa plataforma você vai estar encontrando checklists de, cara, como é que eu escrevo um trabalho de revisão de literatura? Aí você vai estar utilizando o checklist do Prisma. Cara, como é que eu escrevo? E, gente, é muito importante mencionar que aqui são checklists de escrita, tá? Aqui ele não te ensina a fazer a produção científica. Ele te ensina a escrever a produção científica. Ah, e esse é um erro que muitas pessoas cometem. Que é, vai começar a fazer o artigo científico e começa a fazer o artigo científico pela introdução. Você acabou de dar um tiro no seu pé, meu caro. Nós não começamos a fazer o artigo pela introdução. Nós devemos começar o artigo pela metodologia. Se você está começando seu artigo pela introdução, simplesmente você está dando um tiro no seu pé. É isso exatamente que você está fazendo. E aqui, se você está querendo, por exemplo, aparecer um caso clínico interessante no ambulatório da sua faculdade, o que é que você pode estar usando? Existe um checklist chamado Care Guideline. Usando esse checklist, você já consegue também estar publicando relatos de casos clínicos. E é interessante que você, abrindo aí no site, quando baixar aí no seu computador, você vai ver que existem extensões e você consegue encontrar traduções de cada checklist desse para o seu idioma nativo. Ou seja, existe esse checklist já traduzido para o grego, existe esse checklist traduzido já para o japonês, para o português e vários outros idiomas. Então, tem uma boa pegada aí para frente, você pode aproveitar caso você não domine o inglês ainda, tá bom? E o terceiro ponto que eu preciso falar pra vocês aqui para realmente você criar a autonomia é você aprender a dominar os itens necessários e os meios para conseguir cada item necessário. Clara, o que é que você tá falando? Gente, estamos aqui para falar sobre o quê? Construção de currículo para residência médica. Correto? Tá todo mundo aqui determinado e com sangue no olho. Porque eu sei que você que tá me achando que você quer simplesmente disparar na frente da concorrência e quer conquistar a sua vaga. Porque o teu currículo te permite isso. Com que você saia de um ponto e que simplesmente você dispare na frente da concorrência. E o primeiro ponto para você começar a fazer isso é você entender quais são os itens que você precisa ter no currículo e saber como fazer na sua universidade para conseguir cada item. Ou buscar por fora. Então, gente, estudem os editais de residência médica. É o site do Medigrupo. Você consegue filtrar por estado médico, estado brasileiro, que tem também as especialidades. Então, por exemplo, psiquiatria. Eu quero fazer psiquiatria. Vamos supor que você queira fazer. Tem aí a ideia de começar a fazer psiquiatria. Você vem aqui, seleciona psiquiatria e clica em listar. Ele vai listar todas as residências médicas do Brasil e os locais. E é muito legal isso, porque você consegue ver, por exemplo, no Distrito Federal, eu sei que eu tenho 4 formas de fazer psiquiatria. Pelo ENARE, pelo Hospital das Forças Armadas, pelo SESDF e pelo Hospital Universitário de Brasília. Eu consigo visualizar aqui, por exemplo, em Goiás, eu tenho vários concursos. Então, são várias oportunidades para você aqui estar fazendo residência médica no seu estado brasileiro ou até fora, se você quiser. Em São Paulo, nem se fala. Em São Paulo aqui tem todas as instituições que tem psiquiatria, é o local que mais tem essa especialidade, e você consegue já filtrar. Então o site é concursos.medigrupo.com.br, e você já consegue ter esta noção. Então o que é que você vai fazer aqui, gente? Você vai sentar, imagina-se onde você vê no seu futuro, e veja os editais de residência. Comece a estudar. Veja o que é que ele precisa, o que é que ele cobra, o que é que ele deixa de cobrar. Óbvio, existem estratégias ideais para quem está no primeiro período, para quem está no ciclo básico, para quem está formado. Então, existem pontuações ideais para você começar a fazer. Você vai ver que
É uma lista de coisas que tem para fazer. Você não precisa bater tudo aquilo. Então existem estratégias melhores para cada fase. Faz isso e faz esse exercício. Abre o edital, vê aquilo que tem maior pontuação, aquilo que tem menor pontuação e já vê na sua universidade as coisas que você consegue fazer. Por quê? Simplesmente aí você vai passar a mapear e conquistar as oportunidades agora fora da sua universidade. Esse que é o grande ponto. Então, uma vez que você entendeu aquilo que você precisaria conquistar, você pode buscar por fora. E um grande erro das pessoas quando começam a estudar os editais de residência médica é achar que, mais uma vez, cara, então eu preciso bater 100% daquilo que está ali. Não, galera. Você não precisa bater 100% daquilo que está dentro do edital de residência médica. Se tem coisas que valem a pena você fazer e tem coisas que, sendo muito sincera com vocês aqui, é uma grande perda de tempo. Você só vai estar perdendo tempo e perdendo esforço na faculdade de medicina. E aí uma coisa que você já tem um tempo escasso na faculdade de medicina, você não consegue aproveitar. E principalmente você fica investindo em coisas que vão te dar baixa pontuação. E aí o raciocínio não é bem por aí. E sendo bem sincera, não vale a pena você focar nesses objetivos, tá bom? Outro erro também que as pessoas cometem na hora que começam a estudar os editais de residência é achar que já estão sabendo aquilo que realmente precisam. E acabam confundindo alguns conceitos. Então eu vejo muita galera confundindo, por exemplo, claro, o que é iniciação científica. E muitas pessoas acham que é estar em uma liga acadêmica e produzir um artigo. Não tem nada a ver com relação a isso. Muitas pessoas veem lá que, por exemplo, pegou o edital, abriu o edital do Enário e viu que no edital do Enário tinha artigo científico. E aí simplesmente quer fazer um artigo científico e vai e publica no canto errado. Então só cuidado, porque isso acontece com muitos estudantes de medicina, não é de hoje, tá bom? Então vai abrir o edital de residência, estuda aquilo que precisa, mas cuidado que existem estratégias melhores para fase e cuidado na hora de tentar completar aquele item para saber se você realmente está completando aquele item ou se você está fazendo algo similar ao que recebeu o mesmo nome. Gente, muito bom estar com vocês hoje aqui. Tchauzinho, gente. Um cheiro.